Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje, diretamente do Rio de Janeiro, eu converso com o treinador Guto. Guto, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, Ricardo. É sempre um prazer falar de basquete, é sempre um prazer falar do nosso projeto. É uma conversa que me deixa muito confortável, né? A gente acaba a gente fala que é trabalho, mas na verdade parece muito lazer. Então, obrigado aí pelo convite. Eu fico muito feliz, foi através do amigo Derek, né? Que sempre falou do time, então para mim é uma satisfação e é legal também para a gente saber um pouco do panorama do basquete amador no Rio de Janeiro, né? Porque a gente tem nossa realidade aqui em Aracaju. Então a primeira pergunta é essa: qual é o panorama aí do basquete amador no Rio de Janeiro? O basquete amador no Rio ele tem algumas nuances, né? E atualmente a gente tem se não a maior, mas uma das maiores ligas amadoras do país, que é a LSB, a Liga Super Basquetebol. Ela foi criada na Baixada Fluminense e até hoje ela é sediada na Baixada. A Baixada é uma parte da região metropolitana, mas que é um pouco menos privilegiada do ponto de vista econômico Sim, e estrutural, mas faz parte da região metropolitana. E o projeto da LSB ele existe desde 2007, se eu não me engano, e ele já tem diversas categorias de disputa aí. Já chegaram a ter 110 equipes caramba. na mesma edição. E atualmente a gente, infelizmente, não conseguiu participar dessa última etapa, mas a competição continua acontecendo e eles têm desde as categorias menores, né, com a categoria de base, eles têm, se eu não me engano, a partir do sub-14 e até o Master mais 50. Né? Então, masculino, feminino. É hoje eles têm um ginásio próprio para essas competições, que eles conseguiram em parceria com a prefeitura da cidade sede lá, que é Mesquita. E tem também uma equipe profissional que joga a Liga Feminina, a LBF, né, que é o Campeonato Brasileiro Feminino. Então, é um bom caso aí de sucesso, uma vez que começa com basquete amador e a gente consegue galgar as etapas até que eles façam basquete competitivo, né, a nível profissional. Bacana. Então, essa é a LSB. E tem outras competições menores, competições de final de semana, competições que a gente chama de, o pessoal faz de férias, né? Sim. Então, a própria LSB organiza competições menores e aí essas competições acontecem normalmente no intervalo entre o final da LSB e o início da próxima temporada da LSB. E aí aí a gente tem a LIBA, que a gente está jogando, que é a Liga de Basquete Independente, Liga Independente de Basquete Amador. Tem a MC, Março Coração Liga de Basquete. Tem as ligas universitárias, que não deixam de ser amadoras. E tem algumas outras que eu não vou lembrar agora, mas que acontecem, na maioria das vezes, nesse intervalo, ou com equipes que estão se preparando para jogar LSB. Então, às vezes, a equipe é montada, começa a jogar essas ligas menores, cria um sistema de organização interno para que a longo prazo ou médio prazo consiga estar pronto para jogar LSB. A LSB é o campeonato de nível mais elevado, tem o estadual amador, que a gente vulgarmente chama de Liga A, e tem a Liga B do mesmo campeonato. Então, só no adulto masculino são, se eu não me engano, 72 equipes. 72 equipes amadoras. Amadoras só no adulto masculino. Caramba. Cara, então realmente no Rio de Janeiro é uma realidade bem viva. Eu acho que você acha que é comparável a São Paulo, tá no mesmo nível, tá um nível acima. Como é que você vê?
eu acho que é maior do que a Liga de São Paulo. São Paulo tem uma Liga Amadora também, mas muito em função de que São Paulo tem um cenário da competição federada muito forte, mais forte que o Rio. Sim. Então, enquanto em São Paulo você tem, se eu não me engano, quase 30 agremiações disputando a federação entre base e adulto, no Rio de Janeiro você não tem 15. Entendi. Então, quem faz basquete acaba não tendo força e estrutura para jogar a federação e joga o amador, né? E aí o amador acaba crescendo muito. Em São Paulo, você já não tem tanta gente. Não é que não tem tanta gente, mas você já não tem mais tanta agremiação disponível, uma vez que a maioria delas joga a federação, né? Aí acredito que lá o cenário seja um pouco mais enxuto. Entendi. E hoje você está trabalhando no Ubuntu? Essa é a pronúncia? Ubuntu ou Ubuntu. Eu prefiro Ubuntu. Ubuntu. E da onde surgiu esse nome? Cara, então, eu tive a luz, né? Eu estava em 2020, logo após o processo de fechamento das cidades, devido à pandemia de Covid. Estava na minha casa assistindo uma série, inclusive eu indico para todo mundo, chamada Playbook, o nome da série. Sim. A série Playbook, ela fala de treinadores, é o olhar do esporte a partir do ponto de vista do treinador, de algumas modalidades diferentes. E logo no primeiro episódio tem uma série sobre o Doc Rivers, Sim, eu conheço. treinador de basquete. Conheço a série. Foi treinador do Boston Celtics. E ele começa contando um pouco da vida dele e como que naquele campeonato de 2008, se eu não me engano, 2008, acho que é 8, que eles foram campeões em cima do Lakers, como ele conheceu a filosofia Ubuntu e ele fez uso dessa filosofia, desses ensinamentos, introduziu isso na equipe e fez com que a equipe se fechasse até o título, né? E inclusive numa das tomadas ele explica que como é que fala? Que acho que o Kevin Garnett, em algum momento diz, em vez de a gente gritar 1, 2, 3 Boston, naquela reunião tradicional dos jogadores, Sim. né? Onde a gente toca as mãos para poder gritar o nome do time, em vez de gritar 1, 2, 3 Boston ou 1, 2, 3 Celtics, que eles combinaram de toda vez gritar 1, 2, 3 Ubuntu, para poder reforçar essa ideia da equipe, né? E aí eles foram até o título. Aí eu falei, cara, que coisa linda, né? E fiquei pensando, falei, vou usar isso também no nosso time. A gente tava para formar um time e eu tinha acabado, já treinava uma equipe de basquete escolar. Eu falei, vou tentar aplicar isso também, acho bacana, acho que é uma coisa que funciona para mim, que cabe dentro da minha filosofia, dentro do que eu penso sobre a vida. Beleza, aí passou alguns dias, a gente foi convidado a participar de uma competição e formei a equipe, tinha que dar um nome para a equipe. Eu falei, já que a gente vai gritar isso, por que não seu nome? Maravilha. Que aí seu nome representa muito mais, tem uma força muito maior do que apenas um grito de guerra, né? Perfeito. E aí botei o nome, ainda fiquei um pouco receoso, porque é um nome que carrega uma ancestralidade muito forte, mas que poderia, em algum momento, ser visto de uma maneira preconceituosa. Entendo. E, cara, passou uma semana com o nome funcionando e todo mundo gostando, a gente já pensando no uniforme que fizesse uma alusão a essa origem, né, Zulu, que eu vou explicar já. E aí, como a gente recebeu muito feedback positivo logo nas primeiras semanas, eu acho que deu uma força, né, para a gente continuar usando o nome, para a gente investir ainda mais, né, na questão estética
e nessa filosofia que é o Ubuntu. Então, e aí o Ubuntu hoje é meio que uma referência aqui no basquete do Rio. Não, a gente não tem grandes títulos no basquete amador, resultados esportivos a gente tem alguns bons, assim, a gente não domina o cenário, mas a gente já participou de bastante coisa, toda vez que a gente participa sendo bastante elogiado com relação à postura dos atletas, com relação a comprometimento com a competição, levar a sério, né? Isso é uma coisa que a gente preza bastante. Nossa, minha imagem hoje está... E aí, só para explicar o que significa Ubuntu, Sim, por favor. Ubuntu é uma palavra de origem Zulu. Zulu é uma etnia, né, um povo da sul da África, principalmente localizado ali na região da África do Sul. E essa palavra significa sou o que sou, porque todos nós somos. Então, basicamente, é a síntese do que é o espírito coletivo, do que é se dedicar em prol do resultado da equipe, da comunidade, da cidade, do país. Então, basicamente, tudo que a gente prega no dia a dia é você ter boas atitudes em prol da sua comunidade. E é isso também dentro de quadra. Por exemplo, há pouco tempo a gente teve uma situação de, no dia do jogo, um árbitro passar mal numa das competições, né? E basquete amador sabe que alguns imprevistos acontecem Sim, claro. com mais frequência do que o basquete profissional. E aí teriam dois árbitros, um passou mal. O jogo seguiu com uma única árbitra. Então, o que a gente pode fazer? O que é o Ubuntu nesse momento? Cara, se você fez falta, você sabe que fez falta, e a árbitra está com dúvida, explica, sinaliza para ela que você fez falta, facilita o trabalho dela. Se a bola saiu, você viu que saiu e a bola é do adversário, não fica tentando pedir bola, porque você está dificultando. Ah, pô, tudo bem, a responsabilidade é dela. Se você não sabe se a bola é sua, se é do adversário, você não precisa se comprometer. Você também não tem certeza. Agora, você tem convicção de que a bola é do adversário, por que não? Entendeu? Porque isso é bom pro basquete, que o jogo seja jogado de forma justa. De forma limpa, Isso é bom né? pro basquete. Exatamente. Então, assim, é claro que a gente não é perfeito, a gente não vai acertar sempre. E a gente quer ganhar jogo, a gente também é competitivo, a gente também faz falta, eventualmente tem algum comportamento inadequado dentro de jogo, só que a gente precisa manter o espírito Ubuntu. E o que é Ubuntu dentro do basquete? Que seja bom para todo mundo. Não adianta a gente ganhar os campeonatos a qualquer custo. A gente tem que ganhar dentro das regras, respeitando o adversário, estimulando os adversários a crescerem. Então, o que a gente aprende, a gente passa para os outros sem menor problema. Né? Então, Guto, pô, o que vocês fazem aí que deu certo para captar grana? Cara, a gente fez isso e isso. Isso aqui deu certo, isso não deu certo, tem esse caminho. Pô, você pode me mandar o modelo de vocês? Claro. Porque se é bom pro basquete, é bom pra gente. Exato. Né? Falando num cenário mais competitivo. E Então, aí, assim, e eu sempre Guto, comento. desculpa te Opa, cortar, eu acho que a rivalidade ela tem que ficar ali dentro do jogo, né? Fora, se a gente se ajuda, a gente ajuda a modalidade, né? exatamente. Então, eu sempre falo assim, ó, não adianta eu ser uma equipe de basquete se eu não estimular a criação de competições. Porque, para que eu sou uma equipe de basquete se eu não tenho competição para jogar? Exato. Se eu não tenho uma liga Então, forte amadora que eu jogo, né? exatamente. Então, eu preciso respeitar as competições, me comprometer. Então, se a gente tem a competição, se tem agenda, a gente vai. Ah, mas vai com 5 atletas e vai perder o jogo. Não tem problema, a gente vai. Porque WO é ruim para a competição. Exato. Cria baixa credibilidade, enfim, um monte de fatores. Eu já fiz competição, então eu sei como funciona. Não adianta a gente ser uma equipe de basquete e não estimular que outras equipes também estejam organizadas. Porque a gente vai jogar contra quem? Uhum. Não adianta a gente ser uma equipe de basquete e não estimular a formação de novos atletas. Principalmente porque a gente joga amador. Então, por exemplo, o Derek, que foi quem fez essa ponte para a gente ter essa conversa, mudou para Aracaju.
se não tivessem novos atletas, como é que eu ia substituí-lo? Exato. Então a gente precisa fazer a roda girar em vários setores diferentes. E aí eu falo onde vem a questão da gestão do basquete, da gestão esportiva no geral. Você precisa compreender tudo que está envolvido com o seu resultado. A imagem, o conhecimento da regra, o domínio do regulamento, da competição, entender o calendário, entender da parte técnica, da parte física, da parte tática, de gestão de pessoas, de comprometimento. Então tudo isso está interligado com o seu resultado. Se você tem todos esses fatores em conjunto, a tendência é você ter bons resultados. Mas não adianta você sozinho ter tudo isso e você não ajudar os outros projetos a estarem bem também. É interdependente. É um esporte coletivo e automaticamente você depende coletivamente das demais equipes para ter esporte. Exato. Então é nesse sentido que a gente trabalha o conceito de Ubuntu. E como é a questão do público aí? O público comparece, os ginásios, eles ficam lotados, como é a realidade aí no Rio? Basquete amador, Isso, né? Na imensa maioria das vezes, a gente vai ter ali no ginásio quem joga. certo. Ou familiares de quem joga. Amigos, enfim. Se você tem muitos jogos no mesmo dia, a tendência é você ter uma arquibancada mais cheia. Porque as equipes que estão esperando para o próximo jogo, ou acabaram de Entendi. jogar, né, junta com as pessoas que vêm acompanhar e tal. Mas na maioria das vezes, ainda não. E aí vem uma crítica, não uma crítica desrespeitosa, mas uma crítica construtiva. Sim, E ela não parte de mim, ela parte de uma das pessoas que ajuda na construção do projeto, mas que hoje está um pouco afastada, que é uma pessoa que pensa muito no ponto de vista comercial da coisa. E às vezes a gente tem que ter o equilíbrio, né? Ele puxa muito pro lado comercial, eu puxava muito pro lado filosófico e tal, mas que é o Big, é um amigo nosso, o Rafael Caraciolo, o apelido dele é Big, mas é o nome artístico dele, todo mundo conhece ele assim. O Big falava o seguinte, cara, não adianta, para a competição, do ponto de vista da competição, fazer basquete para quem joga basquete. perfeito isso. Você tem que fazer basquete para quem não vê basquete, para quem não joga basquete. Só assim você vai atrair o público. Então, que é um conceito um pouco da NBA, né, das grandes ligas esportivas. Se você tem uma cultura muito forte daquela modalidade, beleza, tá tudo certo, você vai ter gente no estádio, mesmo que o jogo seja muito ruim, mesmo que a organização seja ruim, você vai ter o estádio lotado. A gente pode falar isso aí do futebol dos anos 90, que nem todo jogo era bom, o gramado muitas vezes era uma porcaria, o estádio precário, mas estava cheio. Uhum. Porque a cultura do futebol no Brasil é muito forte. No basquete já não temos essa cultura tão forte. Então o que a gente precisa fazer? Atrair o público de outras formas, com atrações no intervalo, distribuição de brindes, né, destaque da partida, enfim, fazer coisas que vão além do próprio jogo, do jogo em si, para que o público ache interessante, para aquela mãe que foi ver o jogo uma vez queira voltar sempre. Perfeito. E aí, em vez de o garoto levar a mãe, ele leva a mãe, o pai e um amigo. E aí a gente começa a ter estádio lotado. E as competições aqui não tomam esse cuidado. Óbvio que a gente sabe que no amador falta verba para muita coisa, mas eu acho que também falta esse cuidado de pensar no público, pensa muito em quem joga. Existe um Né? canal que faça a transmissão dos jogos? Para o basquete amador, Isso. não. Não. Que seja um canal dedicado a isso, não. Tem algum. Nós sempre que jogamos, tentamos. Sim. Né? Depende, a gente leva o nosso tripé, o celular, só Uhum. que sempre precisa de alguém de fora para filmar e que esteja disponível. E a gente não tem conseguido isso também. E como é que fica essa relação entre vocês e o pessoal do profissional? Tem alguma relação ou existe um, sei lá, um flerte, uma parceria, de repente uma conversa para uma coisa? Ou fica cada um em seu nicho profissional, amador? Então, na base, a maioria das equipes da federação jogam a LSB Sim. no aberto.
Mas agora a LSB, recentemente, acho que tem 2 anos ou 3, criou a competição não federados. Porque estava tirando espaço do não federado, as equipes menores iam sempre para perder de muito contra equipes como Tijuca, Municipal, né, que jogam federação. Vasco, Botafogo, inclusive, às vezes jogavam. Então eles criaram também a competição não federados. E tem a competição aberta, que aí pode jogadores federados ou não, onde eles têm mais jogos, já que a federação não tem tantos jogos, está mudando um pouco esse cenário, mas não tem tantos jogos ao longo do ano. Então, dependendo da categoria, o menino vai terminar a federação com 10 jogos no ano. Então, para que tenha mais rodagem, mais minutos de quadro, algumas equipes, alguns clubes jogam também a LSB ou alguma outra competição amadora. Isso na base. No adulto, cara, esquece, assim, ó, é outro universo. As equipes, isso é uma coisa que eu acho que poderia mudar. As equipes profissionais, elas não fomentam basquete. Eles jogam o NBB, aqui a gente tem o Botafogo, o Vasco e o Flamengo, mas não fomentam basquete, não fazem ações de interação com basquete amador ou com basquete, né, de lazer. Eu não vejo essa iniciativa de conectar os universos que o basquete permite, né, do profissional. E Bacana. no feminino é um pouco diferente, que assim, normalmente as meninas que jogam tudo. Então Entendi. a mesma menina vai jogar todas as competições universitário, base, federação, base amador, adulto amador, enfim. E aí acaba que todo mundo se conversa um pouco mais. Mas no masculino é um pouco, dá para ver um pouco essa distância, né? E não tem muito, por exemplo, o Botafogo acho que teve agora alguma iniciativa de fornecer ingressos do NBB para alguns projetos. E aí levar lá, né, uma molecada para assistir os jogos. Mas eu acho que isso ainda é pouco. Eu acho que, de repente, levar os jogadores até o local onde o projeto treina, trazer a galera para treinar junto com os jogadores profissionais, eu acho que isso pode ter um pouco mais de resultado do que simplesmente assistir o jogo. Mas, infelizmente, ainda não despertaram para isso. Pode ser que mude logo. Espero que seja breve. Maravilha, Guto. Então, salve galera, estamos aqui de volta, né, nessa gravação, nosso primeiro nosso primeiro convidado de fora e online, né? Então, tá sendo uma aventura. Queria agradecer a Guto pela possibilidade de falar com ele, de trocar uma ideia sobre a diferença do basquete sergipano e o basquete aí do Rio de Janeiro. Só que agora, Guto, a gente quer conhecer um pouco mais aí do seu clube, o Ubuntu, ou Ubuntu, né? Explica pra gente como é que funciona, tem basquete masculino, feminino, infantil, como é a estrutura aí do clube. Então, o Ubuntu surgiu para ser uma equipe competitiva, né? E ainda amadora, mas a longo prazo a gente pretende, de repente, estruturar um pouco mais para competir num nível mais elevado e mais organizado do que o amador. Perfeito. Mas surgiu em 2020 com a equipe sub-17 e era só para uma competição. Na verdade, a minha ideia inicial não era nem fazer o uniforme. Eu ia pegar um uniforme emprestado para uma competição de um mês que a gente jogou lá no final de 2020, pós-pandemia, né? Sim. E, e aí foi bom demais, assim, foi uma experiência incrível. Não só para mim, mas os meninos também relataram isso. É, inclusive, no último jogo, o jogo da medalha, né? A gente, segundo o nosso assistente técnico, que de assistente não tinha nada, né? Não é uma pessoa do basquete, estava ali pelo entusiasmo, porque o filho dele estava jogando com a gente e ele já jogou basquete, né, na adolescência e tal. Ele falou, cara, na final esse time jogou por música. Foi lindo, assim, de ver. Tipo, eu terminei o jogo da medalha sem pedir um tempo técnico. Caramba. O time tava fluindo em quadra, sabe? Foi bem legal.
E aí os meninos pediram, Guto, a gente precisa continuar, não pode parar, deu muito certo. Aí eu falei, cara, beleza, vamos lá, vamos continuar. E aí eu dava aula terça e quinta à noite, num lugar, aula de basquete, inclusive. Não ganhava muito, porque a carga horária era pequena, né, e a gente trabalha por hora aula. E aí eu conversei com a minha esposa, conversei com os meninos, e eu falei, ó, o combinado é, eu não posso tirar nada do meu bolso. Eu nem quero ganhar dinheiro, mas eu não posso tirar nada do bolso. Lê do engano, né? Hoje em dia, já a gente não está nessa realidade de não tirar nada do bolso. E foi uma coisa que me dominou, no sentido de viver em prol disso, de as energias estarem direcionadas. Porque, de fato, o Ubuntu virou minha filosofia de vida. Então, muito além do próprio projeto, né? Que eu, porra, sou muito feliz em em trabalhar nele e ter criado e ter pessoas ao redor. Eu fico muito feliz de carregar essa filosofia. Como a gente estava falando em off, eu tenho tatuado no peito, eu tenho nos meus itens, em vez de colocar meu nome, eu coloco o nome do, né, Ubuntu, enfim. Enfim, e aí quando foi em 2020, a gente criou a equipe feminina, e eu falei para os meninos, a gente tem que fazer basquete 360 graus. Masculino, feminino, adulto, amador, se tiver master, base, tudo. Aos poucos a gente vai fazendo isso tudo. Cara, quando foi em 2020, a gente começou a divulgar o projeto, e a gente saiu de, sei lá, 8 garotos, 10 garotos da primeira competição, para 75 pessoas. Caramba. Muito rápido. É muita E, gente. pô, do nada, e a gente tinha um local de treino que toda vez algum atleta tinha que reservar. A gente treinava num condomínio, então o morador tinha que reservar. Cara, era assim, 30 pessoas no treino. Não sabia nem dar treino para 30 pessoas. E não tinha bola, sabe? Era uma Eita. coisa assim, completamente improvisada. Mas a gente jogou o feminino, jogou bem, conseguiu montar uma equipe legal. Jogou o Sub-17, jogou o Sub-19 e aconteceram algumas coisas que afetaram a nossa continuidade naquele momento. Mas sempre falei para os meninos e meninas, ser Ubuntu é muito além da quadra. Então, o que vocês puderem contribuir na gestão, na parte de marketing, enfim, o que for possível, eu quero que vocês contribuam. E eu vou ensinando o que eu souber e vou aprendendo o que eu não souber, né? E aí, enfim, aí naquele ano a gente conseguiu muitas categorias, no ano seguinte já deu uma enfraquecida, o adulto já não conseguiu se formar, enfim. Atualmente a gente está com o adulto masculino, jogando a Liba, a gente está na final agora, a gente tem mais um jogo do quadrangular semifinal, mas pela nossa pontuação a gente já está na final, não tem como ser alcançado. O feminino, a gente montou uma equipe, um elenco, para jogar a Copa Sul-Americana no meio do ano, mas com alguns imprevistos, a gente acabou não conseguindo manter a equipe. Não vai ter quórum, então a gente declinou desse projeto do feminino jogar no meio do ano. E estamos com a equipe sub-21 que vai jogar a Copa Sul-Americana, né? E a Copa Sul-Americana vai ser em julho. Além disso, a gente tem ainda não formadas equipes, mas tem alunos, né, da escolinha que a gente mantém, que a gente treina 2 vezes na semana. E ontem, por exemplo, tinham 18 crianças no treino. Ontem não, sexta-feira, 18. E a gente está retomando. Então, tipo, a gente começou nesse local novo em dezembro. Aí parou para as festas de final de ano, retornou em janeiro. Pô, os primeiros treinos tinham 4 crianças, 3 crianças, nenhuma menina. E no último treino tinha 9 meninas. Bacana. O que fazer basquete feminino é muito legal. Então a gente faz muita força para isso. E metade do treino era
eram meninas, e meninas de 9, 10 anos, que a longo prazo vão formar a equipe, né, de competição. Então estão no início. Então hoje a gente está jogando. A gente não conseguiu jogar LSB esse ano. Não, a gente estava organizado, só que acabaram as inscrições e a gente conseguir efetuar o pagamento. Então acabaram as vagas. Aí a gente está jogando a Liba no masculino adulto, vai jogar a Copa Sul-Americana no Sub-21 masculino e não tem outras competições em mente ainda para esse ano. Mas conforme for abrindo, a gente vai tentando se inscrever e fazer o planejamento que for necessário. E me fala, você... Falei muito. Não, não, cara, tá perfeito, é legal porque o público daqui de Sergipe vai conhecer um cara diferente, de um estado diferente, que também faz o basquete acontecer. Então eu me sinto muito feliz em estar aqui conversando com você e espero um dia até conhecer atletas seu pra gente também bater um papo aí. Acho que tá sendo uma experiência, Olha, né? Bacana. já que você falou isso, eu tenho uma conexão razoavelmente forte com o Sergipe. Por quê? Em 2019, eu fiz amizade com um cara daí de Sergipe, daí de Aracaju, chamado Thiago Cerqueira. Quase que pode o nome dele. Isso é do CTC, Tiaguinho, né? CTC, então. A gente fez amizade num curso que a gente fez com o José Neto, né, que é ainda, se eu não me engano, ainda é o treinador da seleção feminina adulta. E aí a gente manteve algum contato. Eu fiz uma live com o Thiago na época da quarentena, né? Eu fiz algumas lives e aí pude entrevistá-lo. Logo em seguida, algumas semanas depois, eu fui convidado a dar uma entrevista para o Zé do Cotinguiba. Sim, o Zé vai estar aqui no programa. Semana que vem, se der tudo certo, vamos gravar. Boa demais. Sim. Depois o Derek, conheci o Derek numa pelada e falei um pouco de Aracaju, né? Desses contatos que eu fiz. E aí morreu. Quando a gente fez a seletiva, o Derek apareceu e a gente conversando de novo, né? Pô, Thiago, não sei o quê. Pô, você falou da outra vez. Enfim. E aí tem o Derek, que virou um grande amigo, né? E hoje faz parte da gestão do projeto. E agora mais uma conexão com Aracaju. E através de você. E a gente tem um atleta nosso que está jogando com o Thiago, que é o Lucas. Então, o Lucas jogou federação aqui no Rio e tudo. E hoje ele compõe o elenco do Thiago, né? Ele é atleta sub-21, se eu não me engano. E o Lucas, além de um grande atleta, é um grande ser humano. Eu legal. sou encantado pelo Lucas. Sempre falei isso para ele, sempre falei isso para todo mundo ao redor. O Lucas fez a seletiva com o Thiago e tal. Me perguntou sobre, falei, vai, porque é um cara que tem uma seriedade com o basquete e tal. E, inclusive, o Derek é uma ponte aí de suporte, caso o Lucas precise. Então, se você quiser conhecer o projeto por um olhar diferente do meu, porque eu sou muito apaixonado. Claro. Então, eu sou suspeito. Mas o Lucas é uma ótima pessoa, além de ser muito inteligente, para poder falar um pouco do que ele vivenciou com a gente, da experiência dele. Olha, legal, né? Essa semana eu tenho algumas gravações, mas me passe o contato dele. Amanhã eu vou entrar em contato com outras pessoas. Eu já vou convidá-lo para participar para a gente fazer essa ponte aí entre o seu olhar e o olhar dele. Né? Eu me lembro, o pessoal falando, tem um garoto aí do Rio, eu assisti alguns jogos, aí agora olha que coincidência, e o projeto, aí aqui, Thiago faz um projeto fantástico aqui no CTC, fortalece muito a base, times muito bons. Olha que legal, muito legal isso, cara. Então aproveita. Inclusive, encontrar no meio do ano, lá na Copa Sul-Americana, o Lucas jogaria com a gente, mas agora ele vai jogar pelo Thiago. Legal, né? Então, a gente vai se encontrar lá na competição. Bacana. Eu queria falar para a galera que vocês estão numa campanha, né? A gente sabe que o basquete amador precisa desse apoio. Queria que você falasse um pouco dessa rifa que vocês estão fazendo e que depois você vai me dar seu contato, eu vou botar aqui na edição, para que quem quiser dar apoio, né? Pode ser de qualquer lugar, quem assistir esse vídeo, porque a gente precisa ajudar o esporte amador, né? E eu fico feliz em estar junto com vocês aí nesse momento.
Então, a gente foi convidado a jogar a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana é uma competição amadora aberta, né? Ou seja, tanto equipes vinculadas à federação ou não podem jogar. É uma competição que dura uma semana no sul de Minas. Tem equipes de todos os estados do Brasil, inclusive de fora do país. Muito boa, por sinal. Um nível muito bom, bem organizada. E só que tem um custo, né? A gente sabe que o esporte tem um custo de estrutura, tem um custo de profissionais, tem um custo de algumas coisas. E a inscrição não é cara, se a gente partir do que vai ser entregue de experiência, mas ela é um pouco longe da realidade dos nossos atletas, pelo menos da maioria deles. E aí a gente está nessa campanha de arrecadação para a gente compensar o que os atletas não podem pagar, né? Então, o custo atual por atleta dentro do planejamento que a gente fez é de R$ 1.850. Sendo que tem atleta que consegue dar 600. E aí não pode deixar de ir, né? E aí a gente está nessa campanha para que todo mundo ajude. Todo mundo que pode ajudar, ajude da maneira que for mais viável. E aí temos dentro dessas possibilidades a chance de você doar para a vaquinha, que a gente faz, é uma vaquinha online. A gente está fazendo através de um site para poder dar mais credibilidade. Depois eu posso deixar aqui o QR Code da vaquinha, que aí já vai direto para o link. Né, Você pode me mandar também que eu posso colocar na edição, eu acho que também funciona. A gente tem a opção da pessoa comprar uma rifa nossa, do atual campeão da NBA. A gente fez um kit com itens do Denver Nuggets e maneiríssimo, inclusive, o item com produtos que são até difíceis de achar, que a gente conseguiu comprar, né, de doação de Denver. Então são itens locais, né, são itens oriundos de Denver, e inclusive com o mascotinho do Denver, muito bacana, que custa R$ 15. A vaquinha eu não falei, mas é qualquer valor. A rifa é de R$ 15. E se a gente conseguir atingir uma certa quantidade de números vendidos, a gente abre um segundo prêmio com itens do nosso projeto, que são lindos, por sinal. Eu sou muito suspeito de falar, mas são muito bonitos. E a outra forma de ajudar é comprando alguns dos nossos produtos. Atualmente a gente está vendendo o nosso uniforme, que é assim que a gente confeccionar a gente vai entregar. Agasalho nosso, tudo que a gente for confeccionar para a viagem vai ser vendido ou revendido. E a gente também tem as pulseirinhas. Eu não tenho mais a pulseira, né, porque me roubam. Quem me roubou da última vez foi meu filho. Mas são pulseirinhas de silicone que a gente fez com o nome do projeto, são muito bonitas, inclusive, que cada pulseirinha custa R$ 20, né? Ou 3 por 50. Essas são as 3 formas da gente conseguir arrecadar o dinheiro para... 3 não, falta uma, que é a possibilidade de patrocínio. Para quem tiver interesse, patrocinar a gente, que são as formas de a gente conseguir essa verba para poder viajar. E se eventualmente tiver algum sobressalente, está difícil, não vai nem conseguindo alcançar a nossa meta, mas se eventualmente tiver algum sobressalente, investir em equipamento, material, calçado para os atletas aqui do projeto. Muito bacana, e eu gostei dessa ideia de vocês venderem o uniforme, né? Muito legal, né? É uma ideia bacana, né? Para ter uma renda. Pois é. E a gente toma muito cuidado com isso, né, cara? Porque, assim, graças ao Big, eu vejo também as coisas de uma forma hoje muito comercial. Bem menos do que ele, mas muito mais do que eu via antes. Que é assim, não adianta você fazer um trabalho bem feito. Você tem que fazer um trabalho bem feito, vistoso e que todo mundo enxergue. Exato. Que não é aquele E, ditado, né? Que não é visto, não é lembrado, tem um certo sentido. Claro que você tem que saber então, como é que assim, você faz isso, mas faz sentido, né? isso. Então, assim, tomar muito cuidado de fazer um uniforme bem bonito, que faça sentido para o seu projeto. Isso é importante. Então aqui, se vocês forem olhar, a gente tem uma referência à bandeira sul-africana. Não é exatamente a bandeira,
Mas se Ubuntu é Zulu, se Zulu é da África do Sul, a gente tem uma referência nos nossos uniformes, que não são idênticos à bandeira Sim, sul-africana, mas claro. fazem uma alusão. Né? Um outro, no nosso uniforme verde, a gente tem uma marca d'água de uma mandala africana. Então a gente vai adicionando itens que façam sentido, mas que deixem mais bonito, né? A gente tem um cuidado com o Instagram muito bom, inclusive um dos nossos designers também é de Aracaju, o Derek Bueno, que é primo do Derek. Então, assim, a gente vai tendo muito cuidado. Apesar de ser um projeto amador, apesar de a gente não ter verba, a gente tem manual da marca para ver como a nossa imagem tem que ser reproduzida, para que, pô, amanhã ou depois alguém vai divulgar o nosso jogo. Cara, que não estrague a nossa logo, que respeite as nossas cores. Isso parece que, para quem talvez não esteja acostumado com essa coisa da gestão esportiva, parece bobeira. Mas imagina o escudo do Flamengo estar errado numa competição como a Libertadores. Uhum. Já aconteceu em competição pan-americana da bandeira brasileira estar errada. E Aí. aí pode se gerar uma crise diplomática. Óbvio que a gente não está nesse nível, mas assim, é um cuidado que você tem para evitar problemas depois. Primeiro você previne, né? Então, aí a gente tem esse cuidado com a imagem, do uniforme, dos atletas, de estar sempre divulgando o trabalho de uma maneira bacana, sempre atento às trends do Instagram, porque não adianta você não ser visto. Né? Você tem que ver, você tem que ser visto, tem que ser lembrado, tem que se fazer presente. A gente tenta fazer conexões, né, com as pessoas que fazem parte do projeto, porque apesar de ser o projeto, como eu falei no início, é um projeto social em vários níveis, várias camadas. E não é só social por não ser pago, é social porque a gente tem a pessoa com grana tendo o mesmo acesso ao nosso projeto da mesma forma que a pessoa sem grana. Por que é importante? Porque de repente a pessoa sem estrutura financeira ela passa a conviver num outro universo para ter um olhar diferente sobre o mundo, né? Que talvez na bolha dela fique limitada e vice-versa. Então, tanto a pessoa com uma estrutura financeira privilegiada sai um pouco dessa zona de conforto para vivenciar um pouco do mundo real, quanto a pessoa que tem uma estrutura financeira menos favorável consegue acessar ambientes que até então eram inacessíveis. E aí a gente teve um dos lugares que a gente treinou, que foi um dos primeiros, era um condomínio muito bonito, né, de classe média, média alta. E eu lembro de um atleta que foi treinar lá, que tinha uma situação vulnerável financeiramente, e ele olhou assim, cara, que é muito bonito, né? Poxa, meu sonho é morar aqui. Pronto, a gente criou um sonho através do basquete. E se ele vai conseguir morar ali ou em outro condomínio parecido, ou se ele simplesmente vai sair da realidade que ele tem atualmente, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente plantou uma semente, né? Então ele é social nesses aspectos também, de pegar um garoto que de repente joga num clube de ponta, como já teve um jogador que era do Flamengo e ele não tinha oportunidade de jogar, sabe? Aquele jogador que só fica no banco, que o treinador não dá visibilidade e de repente o garoto começa a ganhar confiança jogando com a gente a ponto de virar destaque na equipe que ele joga pelo clube federado. Olha, velho. Então são essas questões do ponto de vista social que a gente toma esse cuidado. A gente tem uma psicóloga parceira, a gente tem, então toda vez que algum atleta ou familiar de atleta sinaliza que está numa situação psicologicamente delicada, a gente encaminha para a psicóloga, ela faz o primeiro atendimento, vê se é necessário um encaminhamento para algum outro profissional ou se é só uma coisa emergencial. Agora a gente está trazendo para dentro do projeto uma contadora voluntária e uma assistente social, porque a gente Legal. vai abrir o CNPJ, está nesse processo, e a gente vai atrás de leis de incentivo, né? Então, não é só fazer basquete. Você tem todo por trás que a cereja do bolo é o basquete. Perfeito. Ele é o motivo da gente, eu falo sempre isso, é o motivo da gente se reunir.
mas ele não é o propósito do projeto. O propósito do projeto vai muito além do basquete. Mas ele é a motivação para a gente estar ali todo dia, reunido, jogando, se comunicando, enfim. É isso. Mais uma vez eu falei muito, eu falo muito. Não, tá Se eu me perfeito. perder, pede para me interromper. Não, é interessante para que as pessoas conheçam o projeto, Guto. Eu adorei estar conversando aí com você, porque eu vi várias possibilidades, inclusive para o time da gente aqui do Bravos, né? E legal e essa coisa, porque a gente não conhece às vezes a realidade lá fora, né? Então, Sim. bacana estar ouvindo tudo isso, né? Então, Guto, eu queria só perguntar uma coisa para você, para a gente Ó, fechar. Acho que você já falou de uma certa forma, mas o que é que significa o basquete na sua vida? rapaz, o basquete surgiu na minha vida muito por acaso. Na verdade, por acaso não, mas de uma maneira muito inusitada, né? Eu era atleta de futebol, jogava pela escola, inclusive, futsal, e tentava algumas oportunidades no basquete, no futebol de campo. Mas eu sempre pratiquei de tudo, sempre fui curioso, sempre fui praticava capoeira, já fiz outras artes marciais, já fiz dança, enfim. E aí um dia eu tava lanchando na rua, num domingo à noite, tipo hoje assim. Alguns amigos do bairro passaram com uma bola de basquete e falaram, pô, a gente tá indo lá na quadra. Falei, jogar basquete? Ah, vamos ali, pô, jogar basquete e tal. Cara, ninguém jogava. E aí a gente foi lá, bateu uma bola e, pô, gostei muito, muito divertido. Falei, ah, vamos fazer isso todo domingo. Que aí sabia que todo mundo tava em casa, né? Tinha 16 anos. E aí, antes da gente terminar, chegaram dois garotos que jogavam de fato, né? E aí jogaram com a gente, porra, humilharam a gente. Mas eu. E aí falaram algumas coisas de, pô, basquete é esporte de periferia, que não sei o que e tal. E aí eu comecei a olhar diferente pro basquete. Cara, passaram 2 semanas fazendo isso. Eu já não queria mais jogar futebol. Aí falei com meu pai e eu dei a notícia pro meu pai que eu não ia mais jogar futebol no dia que meu pai veio me dar a notícia que tinha conseguido um teste no Botafogo. Caramba. Aí eu falei, não, não quero mais jogar futebol. E aí joguei pelada por bastante tempo, tava no ensino médio ainda. Terminei o ensino médio, fui fazer educação física e jogava na faculdade, mas nunca vislumbrei a possibilidade de trabalhar com basquete. Achava legal, mas como eu não fui do universo do basquete competitivo, sempre fui peladeiro, eu via como uma realidade muito distante. E aí, em 2011, um amigo, eu estava no final da faculdade, um amigo me convidou para ser assistente técnico dele na LSB, primeira vez que eu participei da LSB, assistente técnico da equipe sub-17. E a gente foi vice-campeão dessa competição. Foi uma experiência incrível para mim. Nunca tinha experimentado esse ponto, esse lado do basquete. Ainda assim, aí comecei a querer um pouco mais trabalhar com basquete, mas não sabia muitos caminhos e tal. Aí em 2013 eu me convidei para ajudar um outro projeto que era para ser assistente e depois acabei virando treinador e foi a minha primeira experiência comandando uma equipe adulta, que foi do Nilópolis de basquete, que foi bem legal também. Aí fiquei afastado do basquete por um período, me formei e aí precisava ganhar dinheiro, pagar conta e tal. Quando foi em 2017, eu fiz o curso de arbitragem da LSB, voltei para o basquete apitando e, enfim. E hoje, desde 2020, naquele curso, 19, né? Naquele curso que eu encontrei o Thiago, eu vi que a maioria ele ganhava a mesma coisa que eu ganhava e que era uma possibilidade de viver do basquete. E que eu tinha a convicção que eu seria muito mais feliz trabalhando com basquete do que não trabalhar com esporte, né, no geral. E aí em 2020 eu virei a chave e falei, cara, a partir de hoje eu vou me dedicar a trabalhar com esporte, vou fazer todo o esforço possível e necessário para que eu viva do esporte. E aí desde então eu comecei a me dedicar mais, fiz cursos, tenho alguns certificados de nível internacional, tenho certificados de nível nacional, eu tenho a licença nacional da CBB para nível 1, eu tenho o curso Adelante, que ele é da FIBA Américas. E aí o basquete, ele é muito mais do que só um esporte para mim.
né? Ele é uma abertura de portas, porque apesar de eu já praticar o futebol antes, o que eu aprendi com o basquete eu jamais aprenderia com o futebol, porque o basquete tem uma cultura própria de estilo de vida, inclusive, que eu, inclusive, acho que a cultura do basquete é menos tóxica do que a do futebol. Eu acho que o futebol ele tem muito a cultura da violência, do levar vantagem. Não que isso não exista no basquete, mas assim, é muito menos incentivado, né? Briga entre torcidas, de respeitar o adversário. Ainda tem muito isso no futebol. O basquete não tem tanto. Tem, obviamente, a zoeira, tem as rivalidades, mas, cara, minha imagem tá travando, Mas o áudio tá bom, a gente. tá? Ah, Então, tem a zoeira, tem sacanear o colega e tal, e tem, eventualmente, a rivalidade, né? Até parte, às vezes, com a violência, mas é numa uma frequência, numa intensidade muito menor num nível do menor, que a né? gente observa no futebol. É. Talvez pelo volume, mas eu acho que não só, né? E aí o basquete me ensinou muito. Eu tenho hoje meu número de amigos bem mais elevado do que eu também era muito jovem na época. Assim, a maioria dos meus amigos são do basquete, né? A imensa maioria. Padrinho do meu filho, eu conheci através do basquete. Padrinhos de casamento, é, pessoas que me deram oportunidade de emprego. Enfim, o basquete ele me abre muitas portas. Então eu tenho uma paixão, fora que eu acho que é um esporte espetacular. Então eu falo muito com os atletas assim, quando eles começam a se comportar de uma maneira que eu considero inadequada, é, cara, quem te deu o direito de respeitar o esporte que eu tanto amo? Respeita o jogo. E respeitar o jogo é respeitar o adversário, respeitar a arbitragem. Eu sou o tipo de treinador que meu jogador teve uma atitude incorreta, já aconteceu algumas vezes, o Derek, não sei se ele chegou a presenciar, e assim, o jogador tem uma atitude inadequada, e eu falo, pô, bota pra fora. Ah, mas é seu atleta. Não importa, não tá respeitando o jogo. Põe pra fora, o jogo prevê isso. Ou então o jogador tem uma atitude inadequada que não precisa ser desqualificado, mas, cara, dá uma falta técnica. Nosso primeiro jogo do projeto, dois atletas nossos que, porra, já tinha até uma relação minha com eles, discutiram no meio do jogo, chegaram né, ameaçar um empurrar o outro. Eu cheguei na arbitragem e falei, você puniu eles dois? Aí ele falou, não. Eu falei, então dá uma técnica para cada um, por favor. Ele, que isso, cara? Eu falei, não, por favor. Eles precisam aprender a respeitar o jogo e se respeitarem enquanto equipe. Então eu sou o tipo de treinador que eu prefiro perder um jogo do que perder uma equipe, né? E não tenho problema nenhum em tomar esse tipo de atitude, mesmo sabendo que vem acarretado com uma derrota em quadra. A gente perde em quadra, a gente não perde a nossa filosofia. Isso é uma coisa que eu deixo muito claro, né? E então o basquete ele representa algo para mim que é uma filosofia de vida, assim como o Ubuntu, é algo que me norteia como ser humano, é algo que me abriu oportunidades sociais, do ponto de vista das amizades, que me abriu oportunidades profissionais, né? Hoje eu trabalho numa empresa há 4 anos e que eu sou supervisor, recém ocupando o cargo, e só que eu entrei através do basquete. Hoje eu faço a gestão do vôlei, do futsal, da ginástica, do judô, mas eu entrei através do basquete. Então o basquete ele representa algo essencial na minha vida como ser humano e na minha profissão também, né? É o esporte que eu mais gosto de trabalhar. maravilha, Guto. Então, galera, eu queria agradecer ao Guto, para mim foi uma satisfação conversar com você, conhecer ter uma nova perspectiva do basquete, isso também fortalece o canal. E cara, muito obrigado. E eu acho que é isso, né, meu irmão? Acho que vai ficar massa. Vamos agora para edição. É isso. Eu queria agradecer muito o convite. Como falei, desde que eu comecei a ter contato com o pessoal de Aracaju, sempre são experiências muito positivas. O Ricardo é mais um.
mais uma casa para eu ficar quando eu for, né, morar com a gente. Ah, Eu já estou me convidando. olha, Não, mas brincadeira, pode vir, sou pode doido para vir. conhecer a Carrefour, Ah, é demais aqui. né? E o convite se estende aí quando vier para o Rio. Sinta-se à vontade, tá? Beleza, cara. Para querer passar alguns dias aqui em casa, pedir ajuda para conhecer. E conhecer o Rio de Janeiro que o turista não conhece. Ah, isso que é sempre Que bom. é sempre, como eu falei no início, é sempre bom falar de basquete. Eu perco a noção do tempo falando de basquete. Minha esposa às vezes fala, cara, vocês se reúnem, vocês só falam de basquete. Realmente. E a gente fica 7, 8 horas entre os amigos, assim, falando e nem percebe. Mas basquete é bom demais e, enfim, se eu continuar falando, eu vou continuar falando de basquete. Mas é isso, cara. Valeu mesmo. Eu deixo um abraço pra você. E galera, se inscreve no canal e vamos ajudar o projeto aí do colega. Sigam a nossa Abraço. página, Ah, Muito sim. Basquete no Instagram. Maravilha. Eu vou colocar aqui a página de vocês. Valeu, gente. Valeu, Grande Guto. abraço.